vão... Eu tô me coçando para fazer uma pergunta, para sair mais ainda do tema, que é a seguinte, pastor. Assim, se o senhor, como calvinista, lá no fim do milênio, se só entra salvo no milênio, veja a minha construção. Se só entra salvo no milênio, como o senhor disse agora... Haverá rebelião no final. Se só entra salvo no milênio, como o senhor disse agora, o senhor já entendeu. Lá no final, essas pessoas, elas serão enganadas por Satanás, diz o texto. Satanás será solto por um pouco de tempo, será enganar as nações. Essas pessoas que entraram, você acredita que elas vão viver 1000 anos? Bom, a Bíblia diz que depois do... É que assim, ó... Elas vão entrar para o milênio... Se elas procriaram... Não, se elas procriaram ou não, isso é um detalhe. Mas é o seguinte, ó, no final do milênio... Vai ter rebelião. Isso, vai ter rebelião. Mas não são elas. Então... São netos, bisnetos, delas. netos delas. Então, mas de salvos, né? Sim. Isso, dos salvos. Ok. E esse pessoal é que se levantará contra Cristo e contra a sua igreja. Ou contra a sua igreja, não, contra Cristo, contra Jerusalém. E como é que fica essa lógica? Por quê? Qual o problema? É porque assim, ó, primeiro... Entendi o problema. Primeiro problema. O senhor está dizendo que eles são salvos, enquanto a Bíblia diz que eles foram atacar a Nova Jerusalém. Estou dizendo que no começo do milênio só vão entrar as ovelhas. Mateus 25. Então é aqui que a gente já diverge, porque o texto não diz isso. O texto diz assim, ó... O texto diz que as ovelhas vão entrar. Sim, eu estou em Zacarias 14, que diz assim, ó... Todos aqueles que sobraram das nações que atacaram Jerusalém... Aqui é o começo do milênio. Tá. Todas as nações que sobraram daqueles que vieram atacar Jerusalém... Eles não são salvos, essas pessoas. Bom, aí é por sua conta. Eles são salvos e estão atacando Cristo e a igreja? Não. As nações que vieram atacar. Vieram atacar Jerusalém. Pessoas que participam. Nem todas as pessoas estarão atacando Jerusalém. São os exércitos dessas nações que vão atacar Jerusalém. Não são todas as pessoas do mundo. Não cabe lá. Então, vamos lá. Se eles são salvos... São os exércitos só, não todo mundo. Vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, que eles têm uma penalidade... E a penalidade... Sim, porque ao longo do tempo... A penalidade... É que você está colocando isso como salvos. Para mim, se eles não são salvos, que é o que, lendo o texto... Qualquer pessoa lendo o texto já entende que ela faz parte da turma que foi atacar Jerusalém. Aí... Faz parte das nações que atacaram. Isso, faz parte das nações que tinham exércitos atacando. Aqueles que restaram, exatamente. Isso. E aí eles têm que ir lá celebrar a festa dos tabernáculos e... Se eles não forem... Por quanto tempo eles têm que fazer isso? A Bíblia não fala. O reino inteiro. Isso, a Bíblia não fala. Gerações virão. Pode ser o milênio todo. Gerações virão. Isso, pode ser o milênio todo. E muitas gerações virão de pessoas incrédulas. E vão dizer, não queremos mais ir. E aí existe o alerta. Então já muda. Então lá no milênio, então tem perdidos. Sim. Isso, exatamente. Então, claro. Agora claro sim. Que tem. Exatamente. Tanto que no final serão enganados. Isso que eu tinha falado no começo. Eu estou dizendo que no comecinho vão entrar somente as ovelhas. Mas essas ovelhas vão vir as ovelhas normais. E novas gerações vão se rebelar. No final, haverá grande rebelião. Por isso existe esse alerta. Ó, se vocês não vierem, não vai chover sobre vocês. Mas que vai ter incrédulo no milênio? Vai, depois, com desenvolvimento. Né? É a mesma coisa, você começa uma comunidade só de crentes. Com o passar do tempo, o que vira aquilo? Com o nascimento de novas pessoas. Aquilo vai perdendo a sua característica inicial. É o que vai acontecer no milênio também. A prova disso é a rebelião final. Vão se levantar contra o Messias. Mas saímos totalmente do tema da pré-tribulação. Saímos mesmo. Mas isso é um problema no calvinismo, não é? Nesse caso. Porque porque começa todo mundo salvo. Mas o senhor está dizendo, começa todo mundo salvo. Aí daqui a pouco se perde. Pastor César, são outras pessoas. As pessoas no milênio vão morrer. As pessoas que entram são umas. Sim, as pessoas que se rebelam no final dos 1000 anos são outras pessoas. Ninguém vai ver 1000 anos. Eu não disse que vão viver 1000 anos, né? Eu estou dizendo que eles vão viver de o milênio. De acordo com a sua hipótese, teria que viver 1000 anos. Teria que começar no primeiro dia do milênio e estar lá no final para se rebelar. A primeira vez que eu pergunto, mas vão viver 1000 anos? Não, a Bíblia não diz que vão viver 1000 anos, né? São resultado daquelas pessoas que entraram, resultado daquelas pessoas que entraram no milênio. Mas se elas são salvas, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, em Apocalipse 2, 26 e 27, fala assim, ao vencedor e guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Parece que a igreja, os salvos, regerão as nações. Sim. E com vara de ferro as regerá. E as despedaçará
como se fosse um vaso de barro, um objeto de barro, no final. Que é o texto do Salmo 2º. Ao que vencer vai fazer isso. Eles vão fazer isso com salvos? Não, isso vai fazer no finalzinho. Lembra do finalzinho do milênio que vai acontecer com as nações? Mas aqui não fala que é no finalzinho, fala assim, ó, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações e com vara de ferro as regerá e as reduzirá como se fossem objetos de barro. Certo. Então, o senhor acredita que eles vão ficar fazendo isso o tempo todo? 1000 anos destruindo nações? Isso, o que eu acredito. Não vai sobrar ninguém. O que eu acredito. Esse texto aqui, que é um texto da citação do Salmo 2, pede-me te darei as nossas esperanças, não sei o quê. Esse texto aqui, conectado com o texto que eu acabei de ler de Zacarias capítulo 14, aqueles que sobraram, que vieram das nações que atacaram Jerusalém, eles serão já, desde o início, tratados com rigor. Por exemplo, se você não for lá na festa dos tabernáculos, não chove sobre você. Se você... Porque... Olha a condição que o senhor está colocando, então que todo mundo é salvo. Que Jesus volta e incrédulos entram no reino. Não no reino. Então aqui isso. Não é o reino, então. Porque assim... Eles entram onde, então? Esses incrédulos estão aonde? Então? Tá. Quando você coloca reino, bagunça toda a história, porque não tem reino nem aqui, nem lá nas palavras. Então isso. Jesus volta e não tem reino nenhum. Não é. Vamos lá. Jesus volta, tem o reino de Jesus instaurado. O que é o reino de Jesus? O reino de Jesus é onde Jesus Cristo reina, junto com a igreja, como seus ministros, conforme ao texto que eu acabei de ler, Apocalipse 2:27. Reina sobre quem? As nações que se converteram. Então, mas se eles reinam e despedaçam essas nações, então não faz sentido dizer que eles são salvos. Você acha que eles vão ficar despedaçando as nações durante o reino todo? Jesus Cristo diz assim, ó, ao que vencer, despedaçar no regerá as nações com vara de ferro e as despedaçará como faz com objeto de barro. Veja, no final do milênio, a igreja não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, no final do milênio, Satanás será enganar as nações como areia da praia do mar, Gog e Magog, para peleja, tal, vai descer fogo do céu e consumir aquele pessoal. Então não tem a igreja agindo com vara de ferro. A igreja agindo com vara de ferro, ou reinando com Cristo, só dá para ser no milênio. Porque senão lá no fim, o senhor não tem um texto para apresentar. Que seja, não tem problema. Porque, mais uma vez, a segunda geração de pessoas que entraram para o milênio já pode estar cheia de incrédulos. E a igreja reinando sobre eles e sendo severa sobre eles. Então nós temos salvos reinando sobre salvos e Deus mandando praga sobre salvos. Não é mandando praga sobre salvos. Se a igreja está reinando no milênio com Jesus sobre essas nações vivas que entraram porque creram, são as ovelhas que entraram. E se ao longo de algumas gerações começam a surgir incrédulos ali, é claro que os governantes terão que ser severos ao longo desses 1000 anos com essas pessoas. O senhor está colocando que é na próxima geração e na próxima. Vamos lá. A leitura do texto... Pastor, não ela tem não... como... não tem como a gente colocar mesmo, cada detalhezinho ali presente. A profecia não funciona assim. Então vamos lá. A profecia funciona em termos gerais. Olha, haverá um governo no reino de Cristo, e esse governo será severo com os desobedientes. Ou seja, eu aprendo então em Mateus 25 que só vão entrar crentes, mas aprendo também, deduzindo por um texto como esse, que haverá pessoas que com o passar do tempo, não serão esses aqui, mas serão pessoas desobedientes que vão nascer nesse reino. E aí serão regidos, serão regidos com vara de ferro. A leitura do texto não abre margem para que isso aconteça no decorrer de séculos. Porque o texto diz assim, ó, todos que restaram das nações que vieram com Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei dos exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias não subir a Jerusalém para adorar, não virá chuva sobre ela. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles chuva, virá pragas, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será um castigo para essas nações. Ou seja, o senhor está dizendo assim, isso aqui não pode acontecer na primeira geração. Mas aí não está escrito. Ao longo do milênio, surgirão incrédulos. Normal. Normal. A maior prova é a rebelião final. Quem disse que
haverá incrédulos só na última geração dos 1000 anos. E haverá salvo. Sim, também. Lá no final também. Outro tipo de salvo. Sim. Lá depois do milênio. Outro tipo de salvo? Como assim? Porque assim... Aqueles que não se rebelaram não serão punidos. Só mas, que se rebelaram. Isso. Mas o senhor tem algum texto? Não, né? Você acredita que todo mundo, então, da época será destruído no milênio? Não vai ficar ninguém? É que assim, eu comecei falando o seguinte... Eu comecei falando o seguinte... Todo mundo vai se rebelar. É que assim, não é que todo mundo vai se rebelar. Então, estamos juntos. O que eu tô dizendo é que esse pessoal já era perdido no começo. É isso que eu tô falando. O que não faz então o menor nunca sentido. Foram salvos. O que não faz o menor sentido, entende? Porque se eles entram no dia 1 do milênio, perdidos. Isso. E você os identifica com as pessoas do último dia do milênio, você está dizendo que eles viveram 1000 anos. Não disse isso. Eles se procriaram perdidos. Eles são perdidos. Eu só estou dizendo que são perdidos. E continuaram vivendo até chegar no final, ou seja, viveram 1000 anos. Perdidos, é isso. Viveram... Olha, viveram mais que Adão. Eu não disse que eles viveram 1000 anos. Toda vez que o senhor... Não mas tem que ser. Se você assim, está identificando essas pessoas... Que eles estão se procriando... Se você está identificando as pessoas de capítulo 25 com as pessoas que se rebelaram no final do milênio, não tem outro jeito. Viveram 1000 anos. Não, que eles estão se procriando, nós concordamos. Concordo então são eles, né? Isso. Então, são o resultado deles. Então o resultado deles. Mas sempre perdidos. Sempre perdidos. Porque o milênio só vai ter perdidos? Não. A igreja vai reinar com Cristo sobre essas nações. E essas nações que a igreja vai reger com vara de ferro, despedaçar, não pode ser de salvos. Não pode ser meu irmão. Pastor, a Bíblia descreve o milênio como um reino de paz, de justiça, de verdade, de bênçãos, de segurança. Se você está dizendo que o milênio... O senhor lembra qual é o versículo? Pastor, todos os profetas do Antigo Testamento pintam o milênio como um período paradisíaco. Legal, fala um versículo. Pastor, eu vou ter que sair catando aqui? Não, tem um só, se são muitos, né? Pode ser um só, qual que é? Pastor, o mais Isaías importante. 40. Então vamos lá, Isaías 40. Isaías 60. É difícil lembrar de cada um, mas a Bíblia fala que haverá um reino de justiça, de paz. Isaías 9, paz na natureza. Romanos 8, paz na natureza, paz sem fim. Um reino de justiça, de verdade, de descanso, de ausência de inimigos. As nações transformando as suas armas em podadeiras. Ou seja, é um reino maravilhoso. Agora, pelo que você está falando aí, o milênio vai ser pior do que agora. Porque agora nós temos crentes aqui. No milênio, de acordo com o senhor, não vai ter crente nenhum. Imagina a Cracolândia do milênio. Então, a Cracolândia do milênio estamos lascados. É o contrário do que o senhor está entendendo. Eu estou dizendo o seguinte... O senhor está dizendo que entra no milênio só incrédulos e continua incrédulos até o final. Se Jesus volta... Que raio de milênio é esse? Eu vim ficar aqui. Então vamos lá. Se Jesus volta no fim da grande tribulação, ou... vamos falar da segunda volta de Jesus, porque o pré-tribulacionista queria que Jesus volta 2 vezes, né? Então, na segunda vinda de Jesus... começa o milênio. Até que concordamos, certo? Tá. Na segunda vinda de Jesus, começa o milênio, certo? Certo. Ok. Qual a lógica de salvos reinando sobre salvos, despedaçando eles como quem despedaça o vaso de barro? Você fala assim, não, é porque eles vão se procriar. Tá, mas aí não está na Bíblia, né? Eu estou dizendo que ao longo do milênio surgirão incrédulos e serão tratados com rigor. Só isso. Qual o problema disso? Então, mas é aquele reino de paz que o senhor pintou tudo, que é todo maravilhoso. É um reino de paz porque essas nações serão tratadas com rigor. Então, você entende que a lógica também... Eles vão manter a paz, punindo os maus. Tá, mas aquele reino que o senhor acabou de escrever aqui, lindo, maravilhoso, tal, não vai funcionar, então? O reino mencionado em Isaías. Tá, esse reino vai funcionar porque haverá esse governo rigoroso. Isso, mas no fim todo mundo se perde. Por que todo mundo? Porque é o que a Bíblia diz, que Satanás enganará as nações. Sim, vai enganar as nações. Agora, isso. Dizer que cada membro de cada nação vai se rebelar... Então, a Bíblia diz que é como a areia que está na praia do mar. Isso. Mas dizer que todos vão se rebelar, acho que é dizer demais, é ir além do que o texto fala. Então, a areia que está na praia do mar não é demais. Entende? Não, mas é uma multidão numerosa, mas você há de convir comigo que isso aí é uma hipérbole, né? A areia da praia do mar... É uma hipérbole para denotar o quê? Que é muita gente, é muita gente, não é pouca gente. Não é que vai haver meia dúzia de perdas, não. Mas muita gente é diferente de todo mundo, de cada indivíduo. E o senhor lembra se teve salvação ali? Lá no Gog e Magog? Não tem, né?
Não, ali não. Então é todo mundo. Mas você lembra se todo mundo seguiu Gog e Magog, cada indivíduo? É que o texto diz, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Deus consumiu. E consumiu Quem? Aquelas nações. Sim. Satanás e todos os seus adeptos. Consumiu aqueles que o seguiam. Isso. Consumiu Satanás e todos os seus dizer adeptos. Que cada indivíduo do milênio fez isso? É porque assim, quando o senhor pinta um milênio, aquele milênio que parece aquele céu da Testemunho de Jeová, que todo mundo tá com a cesta de pão, de não sei o que o senhor fez agora. Mas é um reino de paz. Que o senhor fez agora. É interessante. Só que quando você vai para os detalhes do texto, você vê que tem pessoas ímpias lá em Zacarias, você vê que tem pessoas ímpias lá no final, e que é como a areia da praia do mar, esses perdidos. Mas isso aí está fora de discussão. Isso aí. Que haverá pessoas perversas no milênio. Que elas vão surgir no milênio. A maior prova, mais uma vez, é a rebelião final. Não há problema nisso.